Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero que todos estejam bem. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou em meu coração essa madrugada. Estou aqui aproveitando minha hora de almoço para poder compartilhar com os irmãos. Conta-se lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 4, 9 e 10, que diz o seguinte: E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Pedro, ele fala, na sua primeira epístola, ele fala sobre santidade, ele aconselha os maridos e as esposas, e ele também deixa conselho aos pastores, Ele fala ali no capítulo 3 sobre o perigo de viver uma vida dissoluta, que o diabo ele não brinca, ele está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então Pedro ele é bem enfático, e quando chega na segunda epístola, ele já começa falando, aqui no próprio capítulo 3 ele fala: amados, já é esta segunda carta que eu vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero. Então Pedro ele usa aqui essa segunda carta, e no terceiro capítulo ele foca muito sobre a vinda do Senhor. Ele começa falando sobre apostasia, falsos mestres, que era algo que incomodava muito, preocupava muito Pedro naquele tempo, e depois ele vem falando sobre a questão da vinda do Senhor. E o que fica para a gente de lição, Ele fala aqui que muitos dizem, onde está a promessa, E a gente vive hoje um tempo onde já não se fala mais sobre a vinda do Senhor, já não se prega mais, já não se canta mais, mas graças a Deus, em nosso ministério, nós encerramos agora um congresso de jovens com o tema de arrebatamento. Nós tivemos hinos, coreografias, mensagens. Ontem, no culto de ontem, a Sofia louvou a Deus com o hino falando sobre o Apocalipse, e é uma realidade, É uma verdade que tem que ser pregada, tem que ser meditada, e nós temos que estar preparados, Lá em Mateus capítulo 25, o Senhor fala sobre a parábola das 10 virgens, e a gente às vezes prega, fala, canta, mas não se prepara, E João ele fala muito isso lá no próprio Apocalipse, quando encerra ali as cartas das igrejas dadas, ele fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, e o Espírito ele tem falado, nós temos vivido aí um tempo, Deus tem levantado uma geração para poder falar sobre o arrebatamento, sobre o arrependimento, sobre estar preparado. E Pedro aqui ele fala isso, muitos já dizem, onde está essa promessa, Será que vai acontecer? Já não vai mais acontecer. Isso estava esfriando o coração do povo, isso estava esfriando ali, a mente daquele povo no que dizia respeito à volta do Senhor. A gente está falando de um povo que conheceu Jesus, que andou com Jesus, esperava que Jesus voltasse ainda naquele tempo. Já se passaram praticamente 2.000 anos aproximadamente, e Jesus ainda não voltou. Aí Pedro vai e fala aqui no versículo 9, o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo, ele está dando tempo à igreja, ele está dando tempo ao povo para se preparar, para se consertar, para entrar na posição, para pregar, para levar as boas novas. Isaías diz isso lá no capítulo 55, no versículo 6: buscai o seu enquanto se pode achar, invocai o enquanto está perto. Se ele diz que é enquanto se pode achar, que vai ter uma hora que ele não será encontrado. Se ele diz que enquanto está perto, que haverá um tempo que ele estará longe. Nós temos que estar atentos, temos que estar despertos, Estamos vivendo dias em que a morte tem batido a nossa porta literalmente todos os dias, Eu estou aqui com a graça de Deus, por misericórdia, venci a Covid depois de 21 dias de incertezas, de medo,
de muita angústia, não sabia se iria sair, porque nós temos visto que tem morrido 3, 4 mil pessoas por dia, mas graças a Deus, as orações da igreja eu venci. Mas e se eu não tivesse vencido? E se fosse o tempo de Jesus me recolher, né? A minha pergunta era essa, durante todo esse tempo: será que eu fiz o que o Senhor me chamou? Será que eu cumpri o meu chamado? Será que eu fiz o que realmente Deus havia me chamado? Eu me perguntava isso todos os dias. Eu não tinha medo de morrer, admito aos irmãos, não tive medo de morrer. Eu tinha uma angústia de ficar sofrendo, de ser entubado, de ficar esperando ali uma fila de hospital, de um leito. Mas a minha maior preocupação era essa, era saber se eu havia cumprido o ídolo do Senhor. Que fique essa meditação para a igreja, né? Como diz aqui no versículo 10: virá, pois, como um ladrão o dia do Senhor. O ladrão, ele não avisa, né? Nós não sabemos quando Jesus irá voltar, né? Ele não deixou isso escrito, nem os anjos, ninguém sabe, apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na pessoa bendita da Trindade. Mas que possamos nos preparar hoje, agora, já. Se você precisa liberar um perdão, perdoe. Se você precisa se consertar com alguém, se conserte. Ontem foi orado lá na igreja, né, através da mensagem da Sara, para o retorno ao primeiro amor, para o retorno à essência. Se você foi chamado para cantar, cante. Se você foi chamado para poder ministrar, ministre. Se você foi chamado para orar, ore. Se prepara, faça jejum, se conserte, né? Se aproxime do Senhor, porque a Bíblia diz que quando a gente se achega a Ele, Ele se achega a gente. Mas para isso é necessário nós darmos o primeiro passo. Nós queremos uma mudança de vida, nós queremos uma transformação, porque senão o tempo vai passar, o nosso tempo de sair dessa terra vai chegar, e quando a gente chegar no céu, como estará as nossas mãos, né? Será que nós estaremos com obras que a gente possa a cada dia ter certeza da salvação? Eu falava com uma amiga há alguns meses que ela está enfrentando um momento difícil de depressão, de doenças físicas. Eu falava com ela, Núbia, não perca jamais a alegria da salvação. Você pode estar doente, padecendo, você pode estar sentindo ali no seu corpo físico, assim como Jó sentiu toda aquela angústia de estar doente, de sentir dores que deixa a gente muito angustiado, mas que nós não possamos perder a alegria da salvação. A certeza de que se acabar hoje aqui a nossa jornada na terra, nós iremos nos encontrar com o Senhor. E, além disso, que possamos nos encontrar com Ele com as nossas mãos cheias, com as nossas mãos, né, com o trabalho, com aquilo que Ele nos chamou. Então, que fique essa palavra para a igreja: desperta, igreja, desperta, porque o dia do Senhor está próximo. O grande dia do Senhor vai chegar para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o pastor, para o membro, para o porteiro, para o músico, para a irmã da cantina, para o rico, para o pobre. Vai chegar para todo mundo o dia do Senhor, mas que possamos estar preparados, que possamos estar prontos a ouvir a trombeta, subir e chegar diante de Deus com nossas mãos para receber o nosso galardão através das nossas obras, né? Então, fique com essa palavra. Não esqueça que o Senhor vem. O Senhor está voltando, mas temos que estar preparados, temos que estar prontos, e que a apostasia, que os falsos mestres, que as falsas doutrinas, que nada disso venha nos tirar do foco, nos tirar do alvo, né? Fazer com que a gente duvide, ou que a gente acredite que o Senhor está atrasando. Não, Ele virá no tempo certo, né? Eclesiastes 3 fala sobre o tempo, que possamos entender que o tempo de Deus é bom, é perfeito e é agradável. E Ele é longânimo, Ele está nos dando tempo de trabalhar, de sermos proclamadores do Evangelho e de nos consertarmos, de voltarmos ao primeiro amor, resgatar a essência de adoradores, a essência de filhos de Deus, a essência daquele que gosta de orar, que gosta de pregar, que gosta de cantar, que gosta de ler a Bíblia, que tem prazer de ler a Bíblia, que tem alegria em estar na presença do Senhor. Não deixe que a sua rotina, que o seu trabalho, que o seu estudo, que as suas amizades, que o entretenimento tire o foco de você ser um verdadeiro adorador. Não é pecado assistir um filme, não é pecado limpar a casa, não é pecado estudar, não é pecado descansar, nada disso é pecado. Mas que a nossa prioridade seja a presença de Deus. Que a nossa prioridade seja igual quando Moisés falou com o Senhor, que sem a presença dele, ele não sairia daquele lugar.
que nada mais era importante do que a presença do Senhor, que nós venhamos não aceitar nada menos que a presença do Senhor, mas que para isso venhamos escolher o Senhor todos os dias, para estarmos preparados, para estarmos prontos para a volta do Senhor. Para encerrar, como eu falei na mensagem do congresso, santidade é uma totalidade. Deus não aceita nada pela metade. Deus não aceita nada faltando. Como Sara ontem falou muito bem, Deus não nos chamou para ter 9 dracmas. Deus não nos chamou para ter 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, não. Ele nos chamou para ter 10 dracmas. Ele nos chamou para termos a totalidade. Mas para isso é necessário posição, é necessário querer, é necessário mudança de vida, mudança de atitude. Fiquem com essa palavra, tenham uma tarde abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém.